bom dia! 16 de agosto, segunda-feira, né? Semana começando. E quero dar bom dia para você que estava aí assistindo já o devocional, né? Um devocional para começar nossa manhã com a palavra de Deus é muito bom, né? Muito bom dia, obrigado por você estar abrindo a porta da sua casa para a gente passar esse momento de qualidade juntos. Tem muita coisa boa no programa de hoje. Nós vamos falar hoje sobre neurofibromatose, é um aumento da chance de câncer. É, exatamente. Eu fui pesquisar sobre esse assunto e achei interessante porque às vezes tem coisas que a gente nem imagina, né? Então, por isso que vai valer a pena prestar atenção nesse programa, porque são informações que às vezes são importantes e a gente vai saber por quê, para detectar logo no começo. Semana retrasada, né, nós entrevistamos a doutora Mari também, e o doutor que falou sobre câncer em crianças, e hoje a gente vai falar sobre neurofibromatose, também conhecida como doença de von Recklinghausen, né, que é um conjunto de doenças genéticas que afetam mais notadamente a pele e o sistema neurológico, mas que podem cursar com inúmeras outras apresentações. A condição se origina de mutações genéticas que resultam em sintomas imprevisíveis, mas que nem sempre são graves. E além de falar sobre saúde, hoje nós também vamos ter dica com Rafael Diederich sobre o que fazer perto de São Paulo. E também muitos outros quadros sobre curiosidades. Sabe o que é comemorado hoje, no dia 16 de agosto? Dia do Filósofo, é isso mesmo. E nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre esse dia e por que ele é comemorado. Dia do Filósofo, hoje, 16 de agosto. Muito bom, né? Tem muita coisa boa nesse programa. Estou feliz de estar aqui com você ao vivo. Estou de olho no chat, nos comentários aqui do YouTube. Tem 2 links, viu, gente? Tem um que foi gerado agora e tem o outro que já está 24 horas rodando. Então, tem comentários nos 2 links. Pode mandar que eu estou de olho, tá bom? Antes eu quero ler um versículo para a gente começar o nosso dia meditando na palavra de Deus, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas. Não sei o que você está passando hoje, mas Isaías 41:10 fala isso. Deus fala para nós não temermos, que Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é conosco. Então não temas, porque Ele fala: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Né? A gente vai falar de um problema, muitas pessoas passam por esse problema, mas Deus está ali cuidando da gente. A gente tem que ter certeza disso em todos os momentos da nossa história, tá bom? Fica firme aí, forte. Vamos lá, vamos meditar nesse programa que está recheado de coisas boas aqui, segunda-feira, para começar com muita alegria, né? Com que alegria que vem de Deus. E falando em alegria, a gente anda pelo Instagram, dando uma pesquisada, uma olhadinha naqueles stories que edificam a nossa vida, né? Tem uns que a gente para e olha e fala: nossa, Deus fala com a gente por muitos meios, né? E a gente escolheu um stories que edificam, que é do 2 Passos de Fé, que falou sobre 2 Coríntios 5:10. Ela até marcou a gente lá, tá vendo aí? Pode colocar. 2 Coríntios 5:7, que fala: pois vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Passos de Fé sempre acompanhando a gente. Olha lá, vivemos por fé. Tá vendo o desenho aí? É bem interessante, né? A fé, ela faz isso. Às vezes está tudo meio que embaçado, assim, a gente não enxerga, mas pela fé, como se a gente colocasse as lentes, né? Que a gente pode enxergar através do Espírito Santo de Deus. E a gente consegue enxergar a vida de uma forma mais nítida. E é isso que a palavra de Deus fala, né? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Com a fé a gente consegue enxergar aquilo que Deus prometeu para nós. E ela marcou aí o Manhã IPP, ó, @manhãIPP me marcou também. E você que está em casa, que também tem Instagram e quiser também compartilhar, marca o Manhã IPP, faz a sua postagem que a gente está de olho e a gente posta aqui, a gente compartilha com você aqui ao vivo para edificar a sua vida também. Então vamos andar com fé, né? Como os 2 Passos de Fé, o nome do Instagram dela, para a gente conseguir enxergar a vida como ela é, né? E hoje a gente vai falar
com a doutora Viviane Sonaglio. Ela é oncologista pediátrica do grupo Oncologia DOR, do Hospital São Luís, em São Paulo. Ela é mestre em ciências pela Fundação Prudente. A Viviane também tem Instagram, que é Vivi Sonaglio. Se você quiser já procurar aí. Eu quero dar bom dia, que a doutora já está aqui conosco nos estúdios para falar desse assunto tão importante, né, doutora? Bom dia, doutora Viviane. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma bênção, né, doutora, a gente poder falar desse assunto e com certeza a gente vai ficar mais alerta e também ajudar outras pessoas que talvez estejam precisando, né, dessas informações. Assim, a gente pode ser canais de bênção para ajudar outras pessoas. E é isso aí, gente. Olha só, pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada, é isso mesmo. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. E entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano, sabe o que é ser presbiteriano? Tem um curso lá e tem muito mais cursos também. Para fazer esses cursos é muito simples, é só se matricular no site ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros. Tem muitos cursos bons lá e eu tenho certeza que você vai gostar. Tem também de audiovisual, como melhorar o audiovisual na sua igreja, né? Tem muitos cursos legais. Então, acesse lá ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros. É só se matricular. Os cursos também têm um custo muito baixo, muito simbólico, assim. Então, é diferente do preço normal do mercado de trabalho, aí, do mercado de cursos que a gente encontra na internet. É um preço simbólico, então vale a pena acessar. Tá bom? Vamos lá, aqui tem dica de o que fazer perto de São Paulo. Tá em São Paulo ou vem passear por aqui, tirar umas férias, fazer um passeio? Nosso querido Rafael Didrich trouxe dicas essenciais, dicas incríveis no nosso quadro Ponto de Vista. E vamos lá dar uma passeada sobre o que fazer perto de São Paulo com Rafael Didrich. Fala, galera! Mais um Ponto de Vista Viagem. Eu sou Rafael Didrich e nós estamos aqui para bater um papo sobre turismo, sobre viagem, um assunto que muita gente gosta, né? Quem não gosta de passear? Agora eu vou dar uma dica mais profunda para você que está em casa. Tem muita gente que fica o ano todo trabalhando para poder tirar as merecidas férias. Primeira coisa que eu quero te dar de dica: a gente não merece nada, tudo é dele. Quando a gente tem essa consciência no coração, o trabalho e as férias se tornam também prazerosos, porque tudo é por ele e para ele. Ou seja, você não fica desejando um espaço da vida para poder descansar, porque o nosso descanso não está nas férias, o nosso descanso está nele. Você precisa ter essa cosmovisão. Aprendeu a dica de ouro? Então agora vamos para a nossa dica turística. A dica turística de hoje é o que fazer perto de São Paulo. Eu vou dar algumas dicas de hotéis muito especiais para você conhecer aqui perto de São Paulo. O primeiro é o Ilha Boutique Pousada, ali em Ilhabela. Isso mesmo, Pousada Boutique Ilhabela. É muito especial o local. É um local de apenas 14 suítes, com uma vista sensacional e que você pode reservar em vários tipos de sites de reservas. Nesse hotel eles têm uma piscina, tem um spa e também tem um passeio para você ir até a praia, porque ele fica no alto da montanha de Ilhabela. A segunda dica que eu quero dar para vocês é uma dica mais para o interior, no Royal Palm Plaza, em Campinas. É um complexo para família, muito especial. Tem playground, spa, tem uma estrutura incrível de piscinas aquecidas e também piscinas frias, piscinas de verão. E vou dizer para vocês, os quartos estão muito bem preparados. Agora, uma dica um pouco mais aventureira é o SP Aventura Eco Resort. É um resort muito legal que tem uma estrutura para você pedalar, para você andar de cavalo, para você ter realmente uma estrutura de passeio aventureiro com a família.
tem fogueira à noite, tem vários tipos de gincanas e tem uma equipe só para cuidar das crianças. De fato, é um resort de aventura para você e sua família passar. E é muito, muito especial e você pode conhecer porque é muito pertinho de São Paulo. Tanto Campinas quanto esse de Boituva, eles ficam a mais ou menos 1 hora e meia de São Paulo. O de Ilhabela fica um pouco mais dependendo do trânsito que você vai pegar ali na balsa. E por último, dentro de São Paulo, é o incrível Palácio Tangará. Agora você pode pensar assim, nossa, mas o Palácio Tangará está fora de cogitação do meu orçamento mensal. Aí eu vou te dar uma dica de ouro aqui. Você pode ir até o Palácio Tangará e tomar o café da manhã com a patroa ou com o seu marido. Você paga só o café da manhã e tem uma experiência surreal da natureza dentro de São Paulo. Vale muito a pena e você vai tomar um café delicioso, um dos lugares mais luxuosos que a gente tem no Brasil. E também dentro de São Paulo. Você conhecia esses 4 hotéis e dicas que eu estou te dando? Você poderia, inclusive, dar dicas para as pessoas aqui nos comentários de lugares que você foi e que foram muito, muito legais. Por último, uma dica aí mais econômica, talvez, é você entrar lá no Airbnb ou até mesmo no Instagram, Airbnb Dicas, e você vê os pequenos locais que estão sendo alugados perto de São Paulo, na Serra da Cantareira, em Boituva, São Roque, Araçariguama. São lugares muito, muito privilegiados do ponto de vista de natureza e que você pode rapidamente sair e tirar um mini final de semana com a sua família. Então preste muita atenção para aquilo que você vai fazer, para aquilo não se tornar o ouro da sua vida, porque o ouro da sua vida é o descanso que está dentro de você. E essas coisas são, na verdade, só uns presentes e graça que Deus nos dá de conhecer lugares maravilhosos que Ele mesmo criou e que Ele mesmo deu a graça do ser humano construir. Alegria sempre e até a próxima! Olha que dicas incríveis do Rafael Didrich. Amei, já visitei alguns desses lugares e fica aí, né? Depois volta o vídeo ou indica para quem quiser passear. Quem estiver vindo para São Paulo, já compartilha aí, né? Copia o link, já compartilha. Aproveita agora, já está aí, já compartilha com alguém que está em casa, seus amigos, grupo de WhatsApp, né? Esse programa que está tão legal, tão gostoso. E eu estava conversando com a doutora aqui, já tem coisa interessante para a gente saber. E a gente sempre fica preocupado se tem aquela manchinha, né? Aquela bolinha no corpo, é disso aí. É esse tema que a gente vai falar hoje, né? Neurofibromatose. A gente às vezes nem sabe o que significa esse nome, né? É diferente para muitos, mas é aquela bolinha que aparece no corpo, aquela manchinha pequenininha, e a gente vai falar mais sobre isso. Fica aí, já compartilha o link para a gente ajudar, levar informação, né, sobre assuntos que às vezes a gente nem pensa em tratar, mas que são importantes para a vida, né? É isso daí, o programa está recheado de coisa boa e agora vamos para o nosso Minuto Curioso sobre o Dia do Filósofo. O Dia do Filósofo é comemorado anualmente em 16 de agosto, hoje no caso, né? No Brasil. A data homenageia o profissional dedicado aos estudos da filosofia. Essa área do conhecimento estuda temas relacionados às reflexões acerca da existência humana, da natureza, do universo, dos valores éticos e morais, da política, religião, entre outros assuntos inerentes ao pensamento filosófico. Vamos lá, curiosidades. Embora tenha havido expressões de conhecimento no Oriente e na África, a maior parte dos historiadores considera que a filosofia, entendida como um conhecimento racional e sistemático, tenha se iniciado na Grécia. A defesa parte da própria natureza dos conhecimentos produzidos até então, ainda ligados de alguma forma ao saber religioso. Essa defesa, no entanto, tem sido recentemente contestada. E outra curiosidade, mesmo que a Grécia não fosse uma unidade em termos de território e de pensamento, há algumas condições que propiciaram que ali fosse o surgimento da filosofia, a poesia, a religião e a política. Na Grécia, né, gente? A gente vê muito disso por aí. E outra curiosidade, a autoria da palavra filosofia foi atribuída pela tradição a Pitágoras. As duas principais fontes sobre isso são Cícero e Diógenes Laércio. Ambos
fazem uma narrativa parecida. Pitágoras teria sido interpretado pelo tirano de Fliunte sobre o nome da sua atividade, né? Que ele respondeu filósofo, isso é, amigo da sabedoria, significa amigo da sabedoria, né? Junção das palavras gregas philo e sofia, pois para ele apenas os deuses poderiam ser realmente sábios, né? Então a gente sabe que a sabedoria vem de Deus, né? Ele só achou que vinha de outros deuses, enfim. É aí uma parte curiosa da filosofia. E para a gente saber que hoje, dia 16 de agosto, é comemorado o Dia do Filósofo. É isso aí. A gente vai fazer um break rapidinho e daqui a pouco a gente vai conversar com a doutora Viviane Sonaglio, que é oncologista pediátrica do grupo Oncologia DOR, do Hospital São Luís, em São Paulo. Ela é mestre em ciências pela Fundação Prudente. É isso mesmo, doutora? Fundação Prudente, é isso mesmo. A gente vai conversar logo depois do intervalo sobre neurofibromatose. Nossa, às vezes a bolinha, ela vai explicar tudo pra gente. A bolinha, vamos prestar atenção nisso, tá bom? Logo depois do intervalo. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um Missionário, aqui na IPPTV. A sua TV missionária. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Notícias do Bem, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. De volta agora com a doutora Viviane para falar de neurofibromatose, né? Esse nome tem que assumir, não é muito comum para mim, né? Mas é muito comum, doutora, essa doença? Não, na verdade é uma doença rara, né? A gente tem um conjunto de doenças raras e a neurofibromatose, ela se encaixa nessa categoria. Então a gente fala numa frequência de 1 para cada 3.000 pessoas, tá? Então é realmente uma doença rara. Mas é aquilo que eu falo, né? É a doença rara até acontecer com a gente, com a nossa família, né? Aí não se torna mais raro, aí se torna algo desafiador e que a gente precisa entender
o que é, para que a gente possa ter a orientação e o suporte necessário. E eu fui pesquisar sobre o assunto e tem algumas fotos que até assustam, né? Mas eu queria que a senhora explicasse, então, o que é essa doença. E tem até umas fotinhas que eu separei, não sei se é com essa que você trabalha, certo. Mas aí você me explica, olha, essa daí, e aí pode ir explicando para a gente o que é essa... Tá. A neurofibromatose é uma síndrome, né? Então, o que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, não necessariamente os pacientes terão a mesma apresentação. Então, nós temos uma diversidade de manifestações clínicas, mas a gente tem alguns critérios que fazem parte do diagnóstico. Então, realmente, essas manchas café com leite que você mostrou é o que mais chama atenção, né? Então, são manchas café com leite que aparecem em todo o corpo, só que para a gente levantar a suspeita tem que ser mais de 6 manchas, tá? Tá. E que tenha um tamanho também específico. Então, mais de 6 manchas acima de meio centímetro é algo que merece uma avaliação. Nem todo mundo que tem mais de 6 manchas tem neurofibromatose, mas entendi. merece uma avaliação médica. A gente pode ter também aqueles nódulos cutâneos, né, que são os neurofibromas, que a gente chama que são tumores benignos na pele. Que são tipo umas bolinhas, assim, tipo né? umas bolinhas no subcutâneo. Acho que tem foto também. E também faz parte, exatamente, faz parte dos critérios, né? Além de algumas outras lesões que são mais específicas, como, por exemplo, neurofibroma plexiforme, que são tumores benignos, muitas vezes extensos, que acontecem no trajeto dos nervos, né? Tumor na via óptica, que é onde a gente tem o nervo do olho, então muitas vezes os pacientes podem apresentar tumor nessa região. Alterações ósseas, então, na verdade, você tem critérios para que você tenha a suspeita diagnóstica, né? E a partir daí é necessário encaminhar para um especialista para que ele feche o diagnóstico, seja clínico, baseado nesses critérios, ou até mesmo quando há dúvida, existem testes genéticos para que a gente confirme. Que interessante. Doutora, até perguntei para a senhora aqui, né, sobre uma manchinha que tem. Como que a gente pode suspeitar? Porque, né, eu falei de uma manchinha que eu tenho, aí você falou das 6. Normalmente, uma manchinha, 2, 3, isso é um achado normal, né? Mas, realmente, se você tiver mais de 6 manchas café com leite, que são essas manchas mais amarronzadas, merece uma avaliação do especialista. Qual especialista, isso, né? Então, o dermatologista, muitas vezes, é o primeiro especialista a ser procurado, neurologista, então, o neuropediatra, muitas vezes, é um encaminhador, ou até mesmo um oncologista, que aí realmente é mais difícil você procurar diretamente um oncologista por conta de uma mancha na pele. Mas o pediatra da criança também está muito apto a pensar no diagnóstico, né? Então, a suspeita diagnóstica existe, aí você tem que realmente encaminhar para um especialista para que o diagnóstico seja confirmado. Mas, muitas vezes, se você tem só as manchas café com leite ou os nódulos subcutâneos, você precisa realmente de outros critérios para que você tenha a suspeita diagnóstica e, como eu disse, às vezes até chegar num teste genético. Doutora, a senhora trabalha mais com crianças, né? Essa doença ela dá mais em crianças, mais em adultos? Na verdade, a grande maioria se manifesta na primeira infância. Então, a gente fala aí até 8 anos de idade, a grande maioria já tem o diagnóstico. Mas é uma doença pouco falada, né? Então, muitas vezes, o que eu vejo na minha prática clínica são pacientes que passaram por diversos especialistas e nunca tiveram a suspeita diagnóstica. Então, muitas vezes a manifestação é na infância, mas o diagnóstico pode ser realmente na vida adulta. E aí já proliferou? Não necessariamente. Tá. Não necessariamente. Muitas vezes o paciente pode ter uma manifestação mais leve, só as manchas, e muitas vezes ele pode ter uma manifestação mais importante com neurofibromas plexiformes, que são os tumores benignos relacionados à síndrome e que muitas vezes ele que causa uma morbidade importante. Então, ele que pode causar dor, alguma deformidade. E como ele está no trajeto do nervo, muitas vezes é difícil você ter uma abordagem muito definitiva, né? Então, normalmente, dentro dessa síndrome, a presença desses tumores benignos, que muitas vezes pode ser até extenso, é o que faz com que o paciente procure o médico. Às vezes, a mancha café com leite, muitas vezes, mancha de nascença, todo mundo na família tem, e ninguém leva muito em consideração.
Mas se você tiver mais do que 6 manchas café com leite, vale a pena passar num especialista, seja no pediatra, no clínico ou no dermatologista, para ter certeza se não é uma mancha característica da síndrome. É verdade. E a senhora falou uma coisa interessante que às vezes a gente não é comum até aparecer, né? Ela pode ser hereditária? Sim, a grande maioria é hereditária, inclusive. A gente percebe que tem história familiar bem importante. Porém, muitas vezes a criança chega para mim, eu faço o diagnóstico da criança e olhando para a família eu vejo que um dos pais tem. Então eles passaram... E os pais não sabiam? E os pais não sabiam. É uma doença pouco divulgada, né? Até porque a gente tinha muito pouco a ser feito de uma maneira efetiva. Então era muito mais um segmento, uma orientação e contornar toda essa morbidade que a lesão traz, né? Então, é realmente uma doença que muitas vezes a gente até falava que era uma doença sem dono, não tinha um médico específico para acompanhar esses pacientes. Mas como você perguntou, o oncologista pediátrico, ele estende um pouco o cuidado. Então, além de cuidar de crianças, muitas vezes eu cuido do adolescente e até do adulto jovem que tem essa condição, né? Porque a gente está muito familiarizado, a gente entende todo o processo, Sim. Então, muitas vezes a gente estende a nossa área de atuação para essas famílias ou pacientes que têm a síndrome. Doutora, a senhora falou que tem 1 a cada 3.000 pessoas. Você trabalha aqui em São Paulo, né? Você tem muitos pacientes? Eu tenho muitos pacientes. Olha só, e não só de São né? Paulo, né? A gente tem, eu tenho muitos pacientes que me procuram de fora do Brasil. Semana passada eu tive pacientes que me procuraram do Nordeste, do Sul. Então, na verdade, apesar de atuar em São Paulo, eu tenho pacientes no Brasil inteiro que têm síndrome, que têm a neurofibromatose, ou diagnosticada, ou que me procuram para ter uma definição diagnóstica. E assim, eu não separei fotos, porque eu fui para pesquisar no Google e tem umas imagens muito assustadoras até, né? Eu acredito que você lida com isso. Eu não quis nem mostrar. Se você quiser em casa, fique à vontade para mostrar. São casos mais raros, né? Que tem essa manifestação mais exuberante. A gente costuma pegar casos mais leves e muitas vezes a orientação, a explicar o que está acontecendo. Então, uma orientação bem feita, contornar algumas queixas e sintomas do paciente é a nossa rotina. Mas quando a gente realmente pega pacientes que têm lesões mais extensas ou em locais mais importantes, como via aérea, compressão perto da medula, então são pacientes que a gente tem que ser mais proativo em relação à conduta, né? O que eu vejo na minha prática clínica é que muitas vezes o paciente chega sem nenhum tipo de informação. E numa primeira consulta, você explicando o que ele tem e passando segurança de que você sabe o que você está fazendo e você sabe como você vai acompanhar, já é um alívio muito grande para a família, né? Mas quando a gente tem as lesões extensas, realmente a gente envolve uma equipe multidisciplinar, né? Então, envolve o oncologista, o cirurgião oncológico, o cirurgião plástico, neurologista, para que a gente tenha a melhor abordagem para essa criança ou para esse paciente. E, pelo que você falou, os sintomas no começo podem não ser muito nítidos, assim. Quais pode ser? O que pode sentir além de dor, né? Na verdade, a grande maioria chega com mancha café com leite, né? E você pode realmente ter uma constelação aí de sinais e sintomas. Então, as manchas café com leite, algum tumor mais extenso que, quando a gente faz a biópsia, a gente recebe o diagnóstico de um neurofibroma, que são os tumores benignos relacionados à neurofibromatose. E aí sim você desencadeia todo o diagnóstico, toda a sua conduta de orientação. Mas normalmente as manifestações clínicas elas vêm aparecendo durante a infância, adolescência até a idade adulta. E às vezes se manifesta talvez até como cegueira, você falou no Na verdade nervo a gente tem um tumor, né, que é o glioma de vias ópticas, que ele pode se manifestar nos pacientes que têm neurofibromatose e que, na verdade, muitas vezes pode ter um curso benigno mesmo, né? Então, mas é interessante você, quando o paciente chega, você ter ideia da extensão da doença para que você possa seguir aquele paciente de uma maneira mais completa, né? Mas ele pode ter realmente um tumor na via óptica, no nervo óptico,
mas muitas vezes a gente faz mais o acompanhamento, é um achado da investigação. Nem sempre o paciente tem um sintoma relacionado com isso. E você trabalha há 18 anos com isso, né? Sim, eu tenho um número muito grande de pacientes que acompanham e acompanharam e que devem chegar aí para acompanhar comigo. É uma área que eu tenho um interesse muito grande. E deve ter poucos profissionais nessa área também, né? Não deve ser muito comum, né? Na verdade, a gente começa a se encontrar, né? A comunidade médica começou a falar muito mais de neurofibromatose nos últimos anos, até por conta do interesse em pesquisa e desenvolvimento de novas drogas. Então, a gente começou a ter uma discussão maior sobre o tema, tanto a Sociedade de Genética, a Sociedade de Oncologia Pediátrica, de Neuropediatria, eles estão muito mais interessados em divulgar informação em relação a isso, e com isso a gente vai encontrando os profissionais que atuam, né, e mantendo essa rede de profissionais que têm interesse, que estudam o tema e que oferecem a melhor abordagem para o paciente. E nesse tempo todo foram descobertas vários tratamentos, né, doutora, que antes talvez nem tinham, né? Na verdade, a gente tem um histórico muito grande de drogas para neurofibromatose, mas que nunca a gente teve um resultado tão positivo, né? Legal. De um ano para cá, a gente está tendo um interesse muito grande em pesquisa e desenvolvimento de novas drogas e a gente está começando a oferecer algo que seja efetivo para as famílias. Eu tenho crianças que a gente está usando medicações em caráter de estudo e que a gente começa a ver resposta muito positiva, e coisa que a gente não via 2, 3 anos atrás. Então, realmente, a gente está vivendo uma nova era para os pacientes que têm o diagnóstico de neurofibromatose. A gente hoje consegue oferecer um tratamento que a gente está ainda, né, numa investigação em caráter de pesquisa, mas que pessoalmente eu vejo que está tendo melhora para esses pacientes que apresentam lesões extensas e que com comprometimento de qualidade de vida. E, nossa, que é muito forte, né? E você trabalha mais com crianças. Como que é trabalhar com crianças? Trabalho mais com crianças. Eu gosto muito. Na verdade, eu me dou muito bem com as crianças e com os adolescentes. Trabalhar com criança é fantástico, né? Porque apesar de toda a situação, de toda a angústia que gera um diagnóstico difícil, a criança ela tem uma maneira muito lúdica de enfrentar tudo, né? Então, a partir do momento que você inclui a criança dentro do processo do diagnóstico, explica o que está sendo feito e a criança confia em você, o seu trabalho vai de uma maneira muito leve. Eu falo que eles que nos dão força para continuar o dia a dia. E trabalhar com criança, você tem muitas ferramentas, né? Então, você tem todo um lado lúdico, contar história, o boneco terapêutico, você tem muitos instrumentos que você pode usar para abordar aquela criança e ter uma relação médico-paciente muito proveitosa. Eu explico muitas coisas para os meus pacientes e eles cobram dos outros, assim. É muito bom ter a confiança deles, para mim, é fundamental. A criança ela tem uma esperança, uma confiança, né, que é exemplo para a gente. Né? Muitas vezes o tratamento, né, não só da neurofibromatose, mas pensando no câncer em geral, você tira a criança daquele ambiente que é o ambiente da criança, escola, casa, e ela começa a frequentar o hospital com muito mais, né, é muito mais frequente as visitas hospitalares. Só que ela consegue transformar aquilo em algo positivo, né? Então, quando você entra na sala de espera da oncologia pediátrica, muitas vezes você se surpreende, porque as crianças estão brincando, elas estão correndo. Você muda a realidade delas, mas elas têm uma aceitação disso que é muito positiva, né? É lógico que a gente tem os momentos difíceis, que a gente tem que explicar os procedimentos dolorosos, mas é o que eu disse, a gente não mente, né? A gente compartilha todos os procedimentos com a criança, ela entende muitas vezes eu recebo mensagem das crianças, nem são os pais que me mandam, as crianças mesmo mandam um WhatsApp, um áudio. É muito satisfatório trabalhar com esse grupo de pacientes. Ai, que interessante. Doutora, e qual a ligação com o câncer dessa doença? A neurofibromatose, ela se encaixa numa síndrome de predisposição ao câncer, né? Mas esses neurofibromas que eu falei para vocês, que são os tumores benignos relacionados à síndrome, em torno de 8, 10%, eles podem ter uma transformação maligna. Então, eles podem ter, aí o paciente pode apresentar um tumor maligno relacionado a essa lesão.
Então, tem alguns critérios clínicos que nos fazem pensar, né? Então, se o paciente vem num acompanhamento regular, de repente ele tem uma piora de dor, um aumento de volume da lesão de uma maneira muito expressiva, ou qualquer mudança de padrão, a gente indica alguns exames, né, de imagem e até uma biópsia. Confirmando que é um câncer, a gente vai direcionar o tratamento de acordo com o tipo. Mas entre 8% e 10% dos pacientes com neurofibromatose, eles podem realmente desenvolver uma doença maligna associada à síndrome. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente nem imagina. E tem aquela cultura, né, de ver uma bolinha, uma manchinha e falar, pode ser câncer. Você vê que a gente nem se liga que é esse nome, né? Uma das manifestações, né? Na verdade, a gente pode ter diversos diagnósticos e um deles pode ser a neurofibromatose. Mas é o que a gente sempre fala, principalmente em oncologia pediátrica. Em oncologia pediátrica, a gente não tem prevenção, né? Igual na oncologia clínica, quando a gente fala de paciente adulto, o estilo de vida pode ter uma relação muito direta com o desenvolvimento de câncer. Tabagismo, alcoolismo, falta de prática de atividade física, algumas dietas, né? Então, na verdade, a gente pode ter uma relação direta. Na oncologia pediátrica, a gente não tem um fator causal, né? Então, a gente fala muito em diagnóstico precoce. Para a gente isso é muito importante. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Então, qualquer dúvida, uma mancha, um nódulo, uma bolinha na pele, uma dor, uma mudança de padrão de comportamento da criança, dor, alguma alteração no comportamento na escola, muitas vezes isso é motivo para procurar o pediatra, passar por uma avaliação e se o pediatra julgar necessário, ele vai encaminhar para um especialista. Então, não a gente pede para não subestimar qualquer mudança de comportamento da criança ou aparecimento de alguma lesão diferente. Procure o pediatra e o pediatra sim vai saber se a gente tem que indicar ou não algum exame ou encaminhar para o especialista. Muito bom, doutora, muito bom, muito bom. E se tiver o risco aumentado, assim, o que a gente pode fazer para... Monitorização. A gente vai fazer exames mais frequentes, acompanhar essa criança, acompanhar essa família e qualquer sinal mais precoce possível a gente vai ter abordagem. E o diagnóstico precoce é igual à cura. Então, por isso que é tão importante ter o acompanhamento com o especialista. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os especialistas, sobre as dúvidas. Se tiver pergunta, se tiver dúvida, pode mandar aqui no chat, que eu estou de olho no... né? Quero dar bom dia até para a Eleni, para a Sola, para a Odete, para a Kátia, né? Para o Dois Passos de Fé que está aí com a gente acompanhando. E pode mandar sua pergunta que a gente vai... Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre cura e sobre a esperança, né? De lidar com essa doença, né? Que é pouca, não é tão comum, mas... Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP-TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube. IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet.
Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para a sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. Agora sim, de volta. Tava sem áudio, não dá para não ouvir, né, gente? Audiovisual, precisa ter áudio. De volta com a doutora Viviane falando sobre neurofibromatose, aquela doença que mostra manchinhas na pele, bolinhas. Até vou pedir para pôr de volta aqui para quem chegou agora no canal, na entrevista, para ver do que é que a gente está falando. Neurofibromatose, né, doutora? Essas manchinhas que aparecem, como a doutora falou, mais de 6, né, manchinhas café com leite. Né? Isso, a gente, nem todo mundo que tem as manchas tem neurofibromatose, né? Isso a gente precisa deixar claro. Boa. Mas se tiver mais do que 6 manchas café com leite, num tamanho considerável, acima de meio centímetro, vale procurar um especialista para entender se estamos diante de um paciente com neurofibromatose ou algum diagnóstico diferencial, né? O médico vai ser capaz aí de juntar os sinais e sintomas para fechar o diagnóstico e, quando necessário, pedir o teste genético. Muito bom. E, doutora, qual a esperança para quem tem, ou para quem está preocupado agora, tipo, tem, a gente já falou, né, procurar um médico para acompanhar. Isso. Mas qual a esperança? Na verdade, a gente está tendo uma revolução aí na medicina em vários campos, né, e na neurofibromatose também. Então, na verdade, qualquer dúvida, procurar o especialista, seja o pediatra da criança, o clínico do adulto, um dermatologista, para que ele possa pensar e levantar a hipótese se é ou não uma neurofibromatose ou alguma outra doença. A partir daí, você vai fazer alguns exames para identificar a extensão dessa doença e o acompanhamento. Na neurofibromatose, a orientação é muito importante e ter um médico de confiança. A partir do momento que você tem orientação, entende o que está acontecendo e a partir do momento que você tem um médico de confiança, eu acho que é um caminho aí a ser trilhado com muita esperança. A gente não tinha tratamento até então. De um ano para cá, a gente tem o desenvolvimento de novas drogas com resultados muito positivos. Também para as lesões benignas, tá? Para os neurofibromas, eu acho que isso é o mais importante. A ciência começou a olhar para esses pacientes, que apesar de ser doença rara, é o que eu disse, 1 para cada 3 mil indivíduos. Mas quando acontece na nossa família, se torna algo muito importante, né? Então, orientação, diagnóstico precoce e desenvolvimento de novas drogas, e a ciência está nos ajudando. Doutora, a senhora trabalha lá no grupo de oncologia pediátrica do grupo Oncologia DOR, Hospital São Luís, né? Isso. Eu sou oncologista pediátrica, trabalho no grupo da Oncologia DOR e atendo em diversas unidades do hospital, né, onde a gente tem atendimento de oncologia, que são unidades do Hospital São Luís. Doutora, e se alguém tiver alguma curiosidade, pode perguntar para você? Pode. Tem o Instagram, né? Tenho. Qual
o canal que a gente pode entrar em contato com você. Eu atuo, então, na Oncologia Dori, então, ligando, entrando pelo site, tem todos os meus contatos, os locais de atendimento. E também meu Instagram, que é Vivi Sonaglio. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, para conversar. O meu e-mail é visonaglio@hotmail.com. E tanto para pacientes que têm dúvida, para colegas que queiram também tirar dúvida, estou sempre à disposição para ajudar. E eu acho que o conhecimento, a informação e a ciência que fazem com que a gente siga oferecendo o melhor para os pacientes. Que bênção, eu creio. E é um dom, né, doutora? Porque eu vi fotos, eu falei, é um dom e o seu olho brilhou e você gosta, você ama trabalhar com isso. E eu creio que nós cremos que Deus faz isso, né? Ele usa a ciência para levar a melhor qualidade. Eu não tenho dúvida disso. Olhar uma criança que vem para você e confia em você, eu acredito que seja um dom, sim, não tenho dúvida. Um dom, tem que ser, porque não é todo mundo, não é? Eu olhei assim, eu falei, caramba, é um dom mesmo e nos traz esperança, pessoas como você, assim, que têm esse amor. Muito feliz. Eu acho que nós que trabalhamos com o que amamos e fazemos o melhor, você levando informação, eu cuidando das crianças, eu acho que a gente faz diferença na vida das pessoas, né? Que bênção, que bênção. Doutora, muito bom conversar com você. Obrigada por disponibilizar, se disponibilizar para dar respostas para quem se preocupou com esse assunto que é interessante, né? Obrigada por dedicar seu tempo, estar aqui com a gente, desse assunto tão primordial. E queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, né? Por favor. A minha mensagem é: se você acha que algo mudou na criança, se apareceu alguma manchinha, se tem algo diferente, procura o pediatra. E falando especificamente da oncologia pediátrica, o diagnóstico precoce é cura. Quando o câncer infantil é diagnosticado no início, 80% das crianças são curadas. Então, a gente precisa pensar, eu sei que é assustador, mas a gente precisa pensar para oferecer o melhor para essa criança e para essa família. Como você disse, é um dom, a gente faz o melhor, a gente estuda muito e a gente quer oferecer sempre o melhor para os pacientes e para as famílias. Que bênção, você é uma bênção. Obrigada, doutora. Que Deus continue te usando aí, levando saúde e esperança para as pessoas. Obrigada. Amém, que bom. Doutora Viviane Sonaglio, é isso mesmo. Agora a gente vai ver, andar por aí os bastidores, que Luísa mostra para a gente os bastidores sempre. E a Luísa vai mostrar a construção da IPPTV, essa TV aqui feita para você. Fala galera, eu sou a Luísa e hoje nós vamos ver os bastidores da construção da nossa IPPTV. Vocês já fizeram um tour comigo e agora a gente vai ver como tudo foi construído, então vem comigo! Bom pessoal, os bastidores de hoje ficam por aqui. Até mais, tchau, tchau! Muito bom, de volta, gente, que assunto, que gostoso ver a construção da IPPTV, né, e ver resultados assim, que nem, olha a gente falando de neurofibromatose agora, um assunto que eu até desconhecia e de repente a gente vê que é importante. Falei com a doutora, né, perguntei aqui para ela, tinha dúvidas e a gente vai falar mais com ela mais para frente, a gente vai voltar a falar sobre pediatria, sobre doenças, né, enfim, é muito bom esse programa, muita informação para você. E agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso,
as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora, ou desenvolve coisas novas, né? A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, ela pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Está aparecendo aí na sua tela. Então, nossa dica, né? Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Muito bom. A Qualivinil deu um toque especial aqui nos estúdios da IPPTV e todo mundo que chega aqui fala, nossa, que lugar gostoso. É Qualivinil, muito bom. Dica de novidade, né? Para mudar, deixar seu ambiente mais gostoso. Qualivinil. Lembra disso quando você quiser dar uma mudada aí no seu ambiente. Tá bom? Olha só, hoje à tarde tem Conversa da Tarde com Marcos Mello. E sabe qual é o tema de hoje? Amando o inimigo. Veja só o que o Marcos vai falar hoje à tarde. Veja aí. O convite de hoje para o Conversa da Tarde não é nada fácil, hein? O nosso tema é amando o inimigo. Você certamente tem dificuldade de amar o seu inimigo e nós vamos ver, à luz da Bíblia, como conseguimos obedecer este mandamento, né? É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Te espero às 1h30 ao vivo aqui na IPPTV. Até lá! Quero assistir esse programa com certeza. Marcos, com certeza. Hoje, depois, né, do Manhã IPP, tem Notícias do Bem e depois ao vivo. Tudo ao vivo, gente. Aqui, ó, todo mundo aqui, ao vivo e a cores. Depois do Notícias do Bem, tem o Conversa da Tarde. E que tema, hein? Que tema. Tá conseguindo amar o inimigo? Não precisa nem ser inimigo, mas aquela pessoa que você não gosta muito. Vamos ver isso hoje à tarde no Conversa da Tarde. E vamos lá de notícia, então. Vamos saber quais as novidades. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com o Colégio Mackenzie, desenvolve o projeto social IPP Ensina. É isso mesmo. O propósito é capacitar jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho. Veja só esse vídeo. A Adriana atua na área de primeiros socorros há 12 anos. Ela resolveu fazer o curso de robótica e eletricista júnior. Devido a esse período de pandemia, né, que tem causado muita dificuldade na vida do brasileiro, não só do brasileiro como no mundo todo, então muitas portas têm se fechado, né, em relação a desemprego também, né. Então eu resolvi seguir o conselho do nosso reverendo Arival Dias, né, que ele sempre nos aconselha a se reinventar, não só ficar naquilo em que a gente já sabe que a gente estudou, mas sempre está assim, reinventando e procurando novas oportunidades. Situação igual a da Tamires, que resolveu ingressar no curso para se atualizar. Mesmo com as aulas em andamento, ela até já encontrou um emprego na área. Eu acho o curso maravilhoso porque eu sou professora de matemática e resolvi fazer o curso para me atualizar, né? E o curso ele tem uma metodologia ativa, então a gente aprende na prática. Então eu estou aprendendo aqui na área de robótica a mexer com motores, a mexer com sensores e aprendendo também lógica de programação. E nesse meio termo eu já consegui até a colocação de volta no mercado, agora eu vou dar aulas de programação. As aulas gratuitas acontecem num período de 10 semanas na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O curso faz parte do programa IPP Ensina e tem como objetivo capacitar jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Os conteúdos expositivos e práticos ajudam no desenvolvimento da formação técnica dos alunos. No curso de programação para robótica, eles aprendem sobre linguagem de programação. É um curso voltado a pessoas que estão querendo aventurar na área de programação e que ainda não tiveram contato com esse tipo de situação. Então eles aprendem a programar uma plataforma
de hardware, que a gente chama de Arduino, que é uma plataforma muito empregada para desenvolver projetos de robótica e de automação. Então, nessas aulas, eles aprendem a trabalhar com programas, por exemplo, como na aula de hoje, que faz a leitura de dados de um sensor, por exemplo, de distância, que detecta objetos. Por exemplo, sensores de distância são usados para medir nível de reservatórios de água. Num carro, por exemplo, um carro autônomo, né, ele terá esses sensores para detectar objetos que estão próximos, para não bater, por exemplo. O objetivo principal é capacitação, né, que essas pessoas aqui que são assistidas pela igreja ingressem, aprendam aí a área de programação e que possam se interessar por essa área e continuar os estudos num curso técnico ou num curso superior, já que é uma área hoje que demanda muitos profissionais, há muitas vagas abertas na área de computação. O trabalho começou na igreja em parceria com o Mackenzie em seus projetos extensionistas. A capacitação ágil de pessoas é cada vez mais importante na hora de conseguir empregos ou prestar serviços. É um curso de extensão, né? É um dos 3 pilares da universidade, né? Da academia, né? Os 3 pilares são o acadêmico, a pesquisa e a extensão, né? Então, extensão são aqueles projetos que estendem os muros da universidade e atendem a comunidade como um todo, né? Ele começou aqui na IPP, pois eu e o professor Bruno, nós somos membros aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e o projeto, né? A ideia de fazer o projeto aqui junto com o pessoal é um ganha-ganha, porque ao passo que a Universidade Mackenzie fornece e dá o certificado de curso profissionalizante para os alunos, a igreja cede o espaço, né, para os seus membros, né, e eles também podem fazer o curso, adquirir o certificado de curso profissionalizante, e a igreja também consegue para a gente os alunos que a gente precisa para fazer extensão, pois para fazer extensão também não é fácil, a gente precisa ter público para atender na extensão. Então a igreja é sensacional, ela dá o espaço para a gente, ela cuida da gente, além da parte de cuidar da gente, né, ela dá o espaço para a gente, traz o público porque ela divulga para a gente e enche muito rápido, preenche as 14 vagas de um curso e 20 do outro muito rápido, em uma semana. E fornece o espaço para a gente trabalhar. Fornece o material também para a gente fazer. Alguns materiais a gente consegue trazer em forma de romaneio da universidade para cá. A gente traz, aplica e devolve, né? Esse é um dos pilares da universidade, a prática da extensão. E para a gente é sensacional. A gente traz, é um ganha-ganha, né? Na verdade é um simbionte, né? A igreja ganha, ela fornece mais curso pessoal, o Mackenzie ganha, os professores, a gente ganha porque a gente precisa cumprir as cargas de extensão, então é um projeto muito bacana. Ele começou em 2020, né? Nós já havíamos feito um projeto de extensão em outra igreja, na Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, né? E o projeto lá foi muito bem sucedido e a gente começou a conversar aqui e a gente falou, poxa Bruno, a gente é membro lá de Pinheiros, por que não fazer lá, né? A gente já fazia ali, porque ali era um grupo de professores que trabalhavam lá, só que lá era um curso totalmente diferente. Ele era um curso grande, de 6 meses, com várias facetas, né, diferentes, com vários profissionais de parte diferente, e a gente percebia assim que dava certo ali para alguns, mas o tempo era longo e tal. Aí eu propus para o Bruno, né? O Bruno trouxe também a ideia do de robótica, eu propus o de eletricista. A gente resolveu fazer um curso, a gente viu as horas do profissionalizante, a gente propôs um curso rápido, 10 encontros de 2 horas, né? Para completar as 20 horas. E aqui na igreja que a gente é membro, né? A gente vem sempre aqui, frequenta aqui, né? E então é uma maneira da gente tentar devolver um pouquinho para a igreja do que a igreja faz para a gente. Que coisa linda esse trabalho, hein? Fala sério. Se interessou, só entre em contato ou com o telefone, né, da secretaria, pode ser com o telefone da nossa comunicação aqui também, e também pelo site, né? Se interessou aí por esse curso, é só entrar em contato com a gente, tá bom? E falando em entrar em contato com a gente, fala comigo. A qualquer momento você pode mandar uma mensagem para a gente no telefone da comunicação
aqui da IPP-TV, que é o telefone 011 98149 8444. Vou repetir, 011 São Paulo, 98149 8444 e mandar sua pergunta, sua dúvida. Gostou desses cursos que estão sendo disponibilizados aqui? É só mandar um WhatsApp pra gente que a gente responde aqui ao vivo. A gente pega essas perguntas que são enviadas no WhatsApp e fala aqui ao vivo e separamos duas hoje, que são as seguintes. Eu gostaria de saber sobre o curso de capelania da Helenivação. Nossa querida Helenivação, que traz o curso de capelania na saúde, né? E é muito simples. É só acessar o site capelanianasaude.org.br. Para quem quiser fazer o curso de capelania, visitar hospitais, levar esse cuidado, né? Servir ao Senhor através da capelania, pode fazer um curso e você está liberado a entrar nos hospitais, fazer visita, levar seus colegas de igreja, né? Seus irmãos a visitar os enfermos, né? capelanianasaude.org.br. Para quem quiser fazer o curso de capelania da nossa querida Helenivação. Outra pergunta, gostaria de saber se os cultos presenciais estão normais ou se precisa se cadastrar para ir à igreja. É necessário sim fazer o cadastro no site da igreja. O site é o seguinte, ippinheiros.org.br/cultos. Vou dar uma dica. Sempre na sexta-feira é disponibilizado a vaga. Sexta-feira, meio-dia, vou dar a dica para você. Sexta-feira, meio-dia, tá lá, pode se inscrever, porque às vezes tem gente que não está conseguindo vaga. E precisa se inscrever sim. Então vai lá, ippinheiros.org.br/cultos. Sexta-feira, meio-dia, já está disponível, já garante sua vaga lá, que está disputado esse negócio. É isso daí, gente. Depois do intervalo, nós vamos fazer um intervalo rapidinho para tomar uma aguinha. Nós temos dica de passatempo. Fica ligado que a gente separou uma dica muito boa para você. A gente já volta rapidinho. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP-TV no canal youtube.com/ippinheiros. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma... De segunda a sexta, às 9h30, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 e no domingo, às 7h30.
Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Muito bom. Tomar uma aguinha, né? Rapidinho. Quero dar bom dia para Sandra Souza, que falou: bom dia, Lídia. Parabéns pelo programa. Graças a Deus, Sandra. Obrigada. Né? A graça de Deus que opera apesar de nós, né? Obrigada, Sandra, pelo carinho, por estar acompanhando aí. Todos vocês que estão acompanhando. Né? E agora, dica de passatempo. Vamos lá para a dica de lazer, cultura de hoje. Filme Mais que Vencedores. A vida do técnico de basquete John Harrison muda do dia para a noite quando os sonhos do campeonato estadual da sua equipe são frustrados com notícias inesperadas. A maior fábrica na cidade de repente fecha e centenas de famílias começam a se mudar. E John precisa encarar os desafios enfrentados por sua família e seu time. Convocado pela diretora da escola para preencher e treinar a equipe de cross country, um esporte que ele não conhece e nem gosta, John fica frustrado e questiona o seu valor. Mais que Vencedores é uma história surpreendente que vai valer a pena você assistir, vai edificar a sua vida, e a nossa dica do passatempo de hoje aí para você, Mais que Vencedores. É isso aí. E aqui, cheio de dica, tem mais uma dica interessante, que ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, né? Um vizinho, um colega de trabalho. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. É uma caixa com 32 Bíblias que custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. E essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para o que você foi chamado: pregar a palavra de Deus. Então, garanta já a sua caixa de Bíblias pelo site editoraebron.com.br. Ó, frete grátis, 32 Bíblias. Hebron, uma editora missionária. Bíblias a preço de custo. Então tá aí para você. Não perde essa oportunidade. Os anjos anelaram para escutar em nosso lugar. É isso mesmo. Vamos lá então, gente, continuar aqui. Eu quero dar bom dia para o Ricardo Reis, para a Wanda Almeida dos Santos, para a Ruth, Dois Passos de Fé que está acompanhando a gente, a Odete Silva, a Delva, a Leni, a Sola Gratia, a Cristina Machado, que estão sempre acompanhando a gente aqui, e dizer que está muito bom esse programa. Olha só, tem gente de aniversário hoje. Vamos ver quem está de aniversário? 16 de agosto, parabéns para Carolina Majolo, que está de aniversário, e a Cláudia Maria Galvão também, que está de aniversário hoje. Que Deus abençoe muito, seja um ano cheio de novidade de vida, comemore, né, hoje, agradeça a Deus por tudo que Ele fez na sua vida, todos esses anos até aqui, tudo que Ele faz e tudo que Ele fará, lembrando que os planos dele são maiores e melhores que os seus, né? Então ore, deseje os planos do Senhor, né? E que Ele abençoe esse ano aí a Carolina, a Cláudia, e você que está de aniversário também em casa, que eu não falei aqui, ó, receba o nosso abraço com carinho da IPP-TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Da nossa equipe aqui, que se agrada em caminhar com você. Também quero mandar um abraço especial para Milena Menezes, minha cunhada que estava de aniversário sábado e a gente pôde comemorar juntos. Milena, um abraço, que Deus abençoe muito e que seja um ano cheio de novidade de vida e que Deus te abençoe muito. É isso aí, gente.
Programa bonzão, falando de temas importantes, curiosidades, né, novidades, passatempo, muita coisa boa amanhã a IPP tem para você. E a gente continua, amanhã estaremos aqui de volta, lembrando que daqui a pouco tem Notícias do Bem com Tainá Félix, né, e nosso Roberto Quirino, nosso querido diretor, e mais à tarde com Marcos Melo, Conversa da Tarde. Muito bom estar aqui com você, obrigado pela sua companhia e amanhã eu estou de volta, eu espero por você. Fiquem com Deus e até amanhã.